Outras funções. Artigo 69. A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário as funções de autenticar os certificados de debêntures, administrar o fundo de amortização, manter em custódia bens dados em garantia e efetuar os pagamentos de juros, amortização e resgate. Substituição de garantias e modificação da escritura. Artigo 70. A substituição de bens dados em garantia, quando autorizada na escritura de emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário. Parágrafo único. O agente fiduciário não tem poderes para acordar na modificação das cláusulas e condições da emissão. Seção 7. Assembleia de debêntures. Artigo 71. Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem a qualquer tempo reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas. Parágrafo 1º. A assembleia de debenturistas pode ser convocada pelo agente fiduciário, pela companhia emissora, por debenturistas que representem 10% no mínimo dos títulos em circulação e pela Comissão de Valores Imobiliários. Parágrafo 2º. Aplica-se à Assembleia de Debenturistas, no que couber, o disposto nesta lei sobre Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 3º. A Assembleia se instalará em primeira convocação, com a presença de debenturistas que representem metade, no mínimo, das debêntures em circulação, e em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 4º. O agente fiduciário deverá comparecer à Assembleia e prestar aos debenturistas as informações que lhe forem solicitadas. Parágrafo 5º. A escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não será inferior à metade das debêntures em circulação, para aprovar modificação nas condições das debêntures. Parágrafo 6º. Nas deliberações da Assembleia, a cada debênture caberá um voto. Seção 8. Cédula de debêntures. Artigo 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir cédulas lastreadas em debêntures com garantia própria, que conferirão a seus titulares direito de crédito contra o emitente, pelo valor nominal e os juros nela estipulados. Parágrafo 1º. A cédula será nominativa, escritural ou não. Parágrafo 2º. O certificado da cédula conterá as seguintes declarações. Alínea A. O nome da instituição financeira emitente e as assinaturas dos seus representantes. Alínea B. O número de ordem, o local e a data de emissão. Alínea C. A denominação cédula de debêntures. Alínea D. O valor nominal e a data do vencimento. Alínea E. Os juros que poderão ser fixos ou variáveis e as épocas do seu pagamento. Alínea F. O lugar do pagamento do principal e dos juros. Alínea G. A identificação das debêntures lastro, do seu valor e da garantia constituída. Alínea H. O nome do agente fiduciário dos debenturistas. Alínea I. A cláusula de correção monetária, se houver. Alínea J. O nome do titular. Seção 9. Emissão de debêntures no estrangeiro. Artigo 73. Somente com prévia aprovação do Banco Central do Brasil, as companhias brasileiras poderão emitir debêntures no exterior com garantia real ou flutuante de bens situados no Brasil. Parágrafo 1º. Os credores por obrigações contraídas no Brasil terão preferência sobre os créditos por debêntures emitidas no exterior por companhias estrangeiras autorizadas a funcionar no país, salvo se a emissão tiver sido previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e o seu produto aplicado em estabelecimento situado no território nacional.
Parágrafo 2º. Em qualquer caso, somente poderão ser remetidos para o exterior o principal e os encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. A emissão de debêntures no estrangeiro, além de observar os requisitos do artigo 62, requer a inscrição no registro de imóveis do local da sede ou do estabelecimento dos demais documentos exigidos pelas leis do lugar da emissão, autenticadas de acordo com a lei aplicável, legalizadas pelo Consulado Brasileiro no exterior e acompanhados de tradução em vernáculo, feita por tradutor público juramentado, e, no caso de companhia estrangeira, o arquivamento no Registro do Comércio e publicação do ato que, de acordo com o Estatuto Social e a lei do local da sede, tenha autorizado a emissão. Parágrafo 4º. A negociação, no mercado de capitais do Brasil, de debêntures emitidas no estrangeiro, depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Seção 10. Extinção. Artigo 74. A companhia emissora fará nos livros próprios as anotações referentes à extinção das debêntures e manterá arquivados pelo prazo de 5 anos, juntamente com os documentos relativos à extinção, os certificados cancelados e os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais. Parágrafo 1º. Se a emissão tiver agente fiduciário, caberá a este fiscalizar o cancelamento dos certificados. Parágrafo 2º. Os administradores da companhia responderão solidariamente pelas perdas e danos decorrentes da infração do disposto neste artigo. Capítulo 6. Bônus de subscrição. Características. Artigo 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no Estatuto, artigo 168, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Competência. Artigo 76. A deliberação sobre emissão de bônus de subscrição compete à Assembleia Geral, se o Estatuto não atribuir ao Conselho de Administração. Emissão. Artigo 77. Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos como vantagem adicional aos subscritos de emissões de suas ações ou debêntures. Parágrafo único. Os acionistas da companhia gozarão, nos termos do artigo 171 e 172, de preferência para subscrever a emissão de bônus. Forma, propriedade e circulação. Artigo 78. Os bônus de subscrição terão a forma nominativa. Parágrafo único. Aplica-se aos bônus de subscrição, no que couber, o disposto nas seções 5 e 7 do capítulo 3. Certificados. Artigo 79. O certificado de bônus de subscrição conterá as seguintes declarações. Inciso 1. As previstas nos números 1 a 4 do artigo 24. Inciso 2. A denominação bônus de subscrição. Inciso 3. O número de ordem. Inciso 4. O número, a espécie e a classe das ações que poderão ser subscritas, o preço de emissão e os critérios para sua determinação. Inciso 5. A época em que o direito de subscrição poderá ser exercido é a data do término do prazo para esse exercício. Inciso 6. O nome do titular. Inciso 7. A data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores. Capítulo 7. Constituição da Companhia. Seção 1. Requisitos preliminares. Artigo 80. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Inciso 1. Subscrição, pelo menos
por duas pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no Estatuto. Inciso 2. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Inciso 3. Depósito no Banco do Brasil S.A. ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários da parte do capital realizado em dinheiro. Parágrafo único. O disposto no número 2 não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Depósito da entrada. Artigo 81. O depósito referido no número 3 do artigo 80 deverá ser feito pelo fundador no prazo de 5 dias, contado do recebimento das quantias em nome do subscritor e a favor da sociedade em organização, que só poderá levantá-lo após haver adquirido personalidade jurídica. Parágrafo único. Caso a companhia não se constitua dentro de 6 meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas diretamente aos subscritores.